e versículo 32, parafraseando o João 8, 31, 32, João 14, versículo 6, amém? Repetindo, no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, versículo 31 e 32, parafraseando João, capítulo 14, versículo de número 6, aleluia. Isso aqui está a mim, esse ventilador, pronto, não, melhorou aqui. Diz assim a palavra do Senhor, Deus de Israel. Disse, pois, Jesus aos judeus: que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Repita comigo: sois, mais forte, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Oramos. Querido Deus, soberano Pai, Criador dos céus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, uma vez mais, meu Deus, aqui estou em Tua presença para apresentar-me ao Senhor na noite deste dia, Pai. Noite esta a qual o Senhor reservou para a Tua igreja estar uma vez mais a ouvir a Tua palavra. Oh, meu Deus, meu Senhor, meu querido Jesus, meu Salvador, meu amigo Espírito Santo e Consolador. Oh, Pai, em nome do Senhor, aqui estou uma vez mais à Tua disposição, Pai. Fala com a minha pessoa, fala com Teu povo, Pai. Fala conosco de forma, Senhor, específica, que possamos a partir de hoje, Senhor, tomarmos, meu Deus, a decisão necessária que o Senhor quer que nós venhamos tomar. Ah, Deus de Israel, seja bem-vindo uma vez mais desta mensagem. E assim, meu Deus, queremos agradecer pela mesma, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos, dando glórias ao nome do nosso Deus. Meus queridos amados, gostaria de trazer um tema a esta mensagem, que o nosso Deus colocou em nosso coração na tarde deste dia. Estava eu preparando a mesma para trazer a sua noiva na noite deste dia, e a cada manusear deste esboço, eu em oração, meu Deus, e pedindo a Ele que nada que eu viesse colocar aqui fosse nada de mim, mas existe uma verdade sobre esta colocação, que tudo que está neste esboço é a palavra do Senhor. Palavra esta que é fidedigna em todas as áreas. E no entanto, o que será tratado
na noite deste dia é para uma vida de associação espiritual minha e tua ao nosso Deus. Se faz necessário nós vivermos, meus queridos, uma associação ao nosso Deus, uma filiação fidedigna inteiramente a Ele. Eu gostaria de trazer um tema a esta mensagem, tema este que vai nos falar assim: no espaço geográfico há verdade e há também inverdade. Quando expresso aos meus queridos amados irmãos a palavra espaço geográfico, dá-nos a entender uma verdade que não podemos de forma alguma tapá-la com uma peneira. Não podemos sermos pronunciadores falsos e com hipocrisia dizer que isso não acontece no nosso meio. E quando eu olho para esta veracidade, eu me lembro muito bem quando Jesus ele veio a esta terra em um significado de resolução na vida do homem sem gênero aqui nesta terra. Todavia o homem em seu pensamento, ele tinha um consentimento que eles estavam andando certinhos. Mas Jesus de Nazaré, ele com a própria palavra do Deus vivo comprovou que o homem precisava reverter o seu quadro de vida na presença do Deus de Israel. Por que não dizermos dos líderes espirituais da época? Muitos deles, achando eles que eles estavam certinhos, mas as comprovações foram aclaradas e comprovadas que eles precisavam viver um concerto com nosso Deus. O próprio Nicodemos, um dos homens conhecedores da lei, doutor da lei, também Jesus disse que ele precisava voltar ao nascimento espiritual. O próprio jovem rico também foi ter com Jesus, perguntando para Jesus como é que ele poderia herdar o reino dos céus. E aí ele começou a dizer a Jesus que ele observava a lei. E Jesus começou a tecer um desafio ao mesmo. E o mesmo se entristeceu por aquilo que Jesus disse. Ele deu a meia volta e voltou para o seu local de destino de origem carnal. E quando Jesus ele se demonstra, meus amados irmãos, como uma pessoa diferenciada, a verdade é que Jesus ele foi de fato e continua sendo de fato hoje, pela palavra dele, foi e continua sendo uma pessoa na época fidedigna da verdade. Você não encontrava mentiras na pessoa de Jesus, no caráter de Jesus e no ministério de Jesus. Você sempre via a verdade escrita e prescrita pelo próprio ministério do Filho do Deus vivo. O interessante é que Jesus disse com propriedade que nós devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. O interessante é que ele diz: aprendei de mim. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos encontrar muitos e muitos ensinamentos, mas às vezes o nosso egocentrismo não quer que nós venhamos sermos mansos. Não, muitas das vezes o nosso egocentrismo não quer que nós venhamos sermos humildes. Às vezes nós dissemos que somos mansos, às vezes dissemos que somos humildes. Aí quando vem as situações, aí vem a comprovação que nós não somos nem mansos e nem humildes de coração. Mas Jesus nos ensina a sermos essas pessoas.
E quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo, meus amados irmãos, o próprio Jesus dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Entenda, a palavra pronunciadora da parte de Jesus, ele disse: sois verdadeiramente meus discípulos. Eu já disse aqui na igreja e repito uma vez mais: existe 3 tipos de discípulo. Existe os espectadores, os oportunistas e os chamados por Jesus. Eu tenho por certo que não somente o Campo Cidade Operária e muitas igrejas a qual está aqui no mundo inteiro, existe pessoas que um dia se renderam, pastor Delmírio, aos pés de Jesus, porque foi chamado por Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem um detalhe: quando eu olho para os 12 discípulos de Jesus, um deles nunca tinha se convertido, por nome de Judas Iscariotes. O outro, eu vejo um homem por nome de Pedro, onde ele tinha um temperamento muito forte. Tem pessoas que não têm tem pessoas que têm aquele comportamento como Judas Iscariotes, um discípulo chamado por Jesus, mas infelizmente é um fraudulento no meio da sociedade. Infelizmente, tem pessoas como Pedro, irmã Wanda, que foi chamado por Jesus, mas tem um temperamento fortíssimo, onde o seu egocentrismo não deixa a mansidão tomar conta da vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero me ater na noite deste dia é sobre esta palavra: sois verdadeiramente. Detalhe, o que Jesus está dizendo para você na noite deste dia é que nós verdadeiramente fomos chamados por Jesus de Nazaré. Ou seja, Isaías disse: chamei-te pelo teu nome. Detalhe, o meu nome, o teu nome está escrito no livro da vida. Então, caracteriza-se que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Mas a pergunta que não quer calar: será se você está vivendo verdadeiramente um comportamento de um discípulo de Jesus? Aí é que está a pergunta na noite deste dia. Eu coloquei aqui algumas coisas. Entenda do que eu vou ler aqui para você. Na mensagem de hoje, o Senhor, através da sua palavra, designará suas verdades e as inverdades por intermédio das ações do adversário. A pergunta que não quer calar: pelo seu livre arbítrio, qual espaço geográfico você quer habitar? A pergunta que Deus está dizendo, está transmitindo a minha vida e a tua vida hoje é: você quer habitar no espaço geográfico da verdade, ou você quer viver no espaço geográfico da inverdade? Porque hoje em dia, se eu falar assim hoje: Morismar, tu é um mentiroso, e o pastor Wenilson pegou pesado com esse pronunciamento, mas tem uma palavra mais associativa. Irmão Morismar, o senhor é um homem com comportamento e com inverdades. Aí ele vai ficar mais satisfeito, porque eu não estou chamando ele de mentiroso. Em outras palavras, eu estou dizendo: você está vivendo uma vida em inverdade diante do Senhor. E Deus está perguntando para você e para mim: que espaço geográfico você quer viver a partir de hoje? Debaixo de uma inverdade ou debaixo de uma verdade? Eu só sei de uma coisa: aquele que está no espaço geográfico da verdade é bem-aventurado e tem a presença de fato do Senhor na vida dele, e é um homem ou uma mulher diferenciada, e só vai morar no céu aquele que está vivendo a verdade do Senhor em sua vida. E ele
disse com propriedade: conhecereis a verdade. O interessante é que ele está dizendo: conhecereis a verdade. É um convite, meu querido irmão, que ele está transitando a mim, a você: conhecereis a verdade. Eu estou aqui para vocês me conhecer. Aquele que conhece a verdade há de libertar. Essa palavra vos aqui está no plural, não é vós, é vos, porque esta conversa aqui, este pronunciamento aqui, é para as pessoas que estavam em pecado, estavam vivendo uma vida associativa ao mundo, e o mundo, na verdade, é um mundo mentiroso. Agora, o caminho do Senhor é diferente, é um caminho que traça uma verdade para aqueles que querem viver a verdade. Você nunca haverá de ter comportamento no meio da sociedade com Cristo ou com inverdade, porque as próprias pessoas vão ver Cristo na tua vida. Ninguém tinha, olha o que eu estou dizendo, eu não, Deus está dizendo aqui, ninguém tinha má visualização dos discípulos que estavam com Jesus. Pelo contrário, eram discípulos de Jesus. Existia um respeito a qual as pessoas tinham para com os discípulos de Jesus, porque eles estavam andando com a verdade. Hoje em dia, infelizmente, é diferente. Pessoas se dizem ser cristãs, se dizem ser discípulos de Jesus, mas ao mesmo tempo as inverdades são declaradas pelos comportamentos no meio da sociedade, e o desacreditar são visíveis verbalmente pela sociedade, mas ainda existem os remanescentes que vivem pela verdade do Senhor. E as pessoas não são corrompidas, as pessoas são transformadas pelo poder da palavra da verdade. Vamos lá. A verdade, ela é uma declaração dolorida. Preste atenção. A verdade, ela é uma declaração dolorida e confrontadora e desmascaradora, onde a mesma define um caminho claro e salvífico. Provérbios capítulo 12, versículo 7, parte A: o que diz a verdade manifesta a justiça de Deus. Muito me alegro, meus queridos amados, por esses pronunciamentos a qual nós vemos e contemplamos na palavra do Senhor. E Salomão, em toda a sua sabedoria, expressa em sua totalidade, dizendo que a verdade manifesta a justiça de Deus. Mas a pessoa que deve a justiça, e quando ela é chamada pela justiça, começa ali a ler os seus comportamentos fraudulentos, começa ali a tecer os seus comportamentos que eles obtiveram no meio da sociedade, e a pessoa ali no meio do povo, perante o juiz, ele fica com a cabeça baixa, envergonhado, porque a própria justiça está declarando o que ele é. E a palavra do Senhor, meus queridos, não é diferente. Eu falei um dia desse para alguém, e hoje dentro do carro para alguém, e disse: olha, bom é quando nós somos chamados a atenção pela palavra do Senhor, porque quando Deus chama de uma outra forma, meu irmão, é dolorido.
o choro começa a ser presente na pessoa. Entenda, às vezes eu e você queremos viver uma certa inverdade na presença do Senhor, e Deus, vendo aquele comportamento, Ele não se agrada, e por Ele não se agradar daquele comportamento, a verdade chega de forma cobradora na vida daquela pessoa. Não queira, meu irmão e minha irmã, ser chamado pelo Senhor desta forma, porque é dolorido. Repito uma vez mais, a verdade é uma declaração dolorida e confrontadora, e que mais? Desmascaradora. Porque a justiça de Deus é isso, irmão Ismar. Irmãos, vamos para uma evidência bem clara do que aconteceu. Jesus disse para os seus discípulos: não sejais como os fariseus e escribas, porque são que? Sepulcro caiados. Estavam ali eles sendo desmascarados por aquilo que eles eram. Eram pessoas que no meio da sociedade, antes de Jesus, as pessoas viam eles e os admiravam. Mas quando Jesus veio, meus amados irmãos, silenciaram, ainda que eles quiseram desmascarar Jesus, queriam ter provas contra Jesus, queriam ofuscar o ministério de Jesus, mas nunca teve sucesso. Por quê? Porque Deus estava na pessoa do seu filho, porque ele era a verdade e o seu filho é a prova da verdade encarnada nesta terra. Vamos lá. Na geografia da verdade, depara-se com pessoas que são ouvintes da verdade. Olha, o subtópico: na geografia da verdade, depara-se com pessoas que são ouvintes da verdade. João 8,37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é que Pilatos quis dizer? Olha, em nenhuma vez Jesus disse que ele era rei. Ele disse? O que Jesus quis dizer aqui para Pilatos: eu não sou rei, mas eu sou a verdade encarnada do Pai. Você e eu, nós temos, meus queridos, sermos ouvintes da verdade que é Jesus, porque aquele que é ouvinte da verdade é praticador da verdade. Porque se nós só escutarmos a verdade, nós nunca seremos praticadores da verdade. Mas aquele que é ouvinte da verdade pratica a verdade. Ele não se vende, ele não está à negociação. E se ele não está à negociação, o seu caráter também não está à venda. Poderia muito bem Jesus dizer: então eu sou rei, eu sou rei. Mas não, e tu está dizendo que eu sou rei. Agora o que eu te digo, que eu sou a verdade. E se eu sou a verdade, eu sou testemunho da verdade. Ele diz: olha, eu estou aqui como um testemunha da verdade, porque um dia meu pai prometeu que ele viria mandar o seu filho, e como um testemunho eu estou aqui, e tudo que ele disse como verdade foi cumprida. Até este momento que está acontecendo aqui, bendito seja o Cordeiro do Deus de Israel.
aleluia, o que Jesus passou, meus amados irmãos. Entenda, às vezes por causa da verdade, nós somos postos em certas localidades como vergonha. Bendito seja o nome do Senhor. Para o homem pode ser vergonha, mas para Deus é a própria verdade sendo esclarecida. Por nós sermos verdadeiros, nós somos penalizados. Por nós sermos, meus irmãos, sermos verdadeiros, nós somos escarnecidos. Por nós sermos verdadeiros, nós somos rejeitados. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. O importante é que eu entendo que enquanto eu estiver com a verdade de Deus aqui nesta terra, Deus, Ele se agrada e o nome dEle é glorificado. Aleluia. Meu Deus, na geografia da verdade depara-se com pessoas que não vivem em um embaraço. O mesmo vive como verdadeiro militante da verdade. 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meu Deus, existe uma guerra, irmão Anderson. Irmãos, o maior desejo do adversário, porque ele sabe muito bem que cada um de nós somos militantes, soldados. Existe uma guerra interna, isso é fato. Preciso correr para você entender a mensagem desta noite. Existe uma guerra, e essa guerra, pastor Delmiro, presbítero Edilson, o adversário quer que a mentira ganhe. Mas Paulo está escrevendo aqui a Timóteo: ei, Timóteo, continue sendo este obreiro verdadeiro na presença de Jesus. Continue militando por este evangelho verdadeiro. Não te embaraças com esses negócios dessa vida, porque vai vir coisa à tua pessoa, e essas propostas é para poder te tirar do foco, é para poder te tirar do trilho, é para poder te tirar, aleluia, do propósito. Mas não te embaraça, né, Timóteo, com esses negócios desta vida, porque Jesus Cristo, Ele te arregimentou, Ele te alistou, e enquanto tu ser, aleluia, esse militante favorável a Cristo, tu sempre será um vencedor. Quando está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Na geografia da verdade, depara-se com pessoas que reconhecem que a casa do Senhor é a certeza afirmadora da humanidade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele apresenta um pronunciamento de promessa. Ele disse, em que ponto ele quis dizer? Ele disse: Timóteo, há um desejo que haja no meu coração de estar aí contigo, mas se houver falha da minha pessoa de estar aí contigo, eu quero te dizer que o dono da casa estabeleceu esta casa, e a mesma torna-se uma coluna verdadeira no meio da sociedade. Ela é um firmamento sólido no meio da sociedade. Porque Timóteo e os demais tinha Paulo como homem diferenciado, e ele era.
Mas Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, foi sábio em escrever essa carta. Porque uma coisa é você prometer algo para outra e você ficar naquela espera. Detalhe, essa espera possa ser que não seja concretizada. Você vai, mas que cabazinho mentiroso, promete uma coisa e não cumpre aquilo que ele prometeu. Foi isso que Paulo quis dizer. E Paulo foi bem definido nas suas palavras, dizendo: ei Timóteo, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Olha, eu posso tardar, a minha presença aí, mas Jesus de Nazaré, Ele sempre estará aí presente, porque Ele prometeu. Ele disse: olha, estarei convosco. Ele não é mentiroso. Timóteo, ele não mente, porque ele é o filho da verdade. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Entenda, Timóteo, a minha ausência aí pode tardar, mas a presença dele é verdadeira e fidedigna. Bendito seja o nome do seu nosso Deus. Meu Deus, somos falhos, meus irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos congregar, nos congregar, e até nisso a gente mentimos. A tua casa em dia de culto não é culto de congregação, não. Culto de congregação é dia de culto. Ah, eu estou congregando na minha casa, conversa fiada. Conversa fiada. O teu trabalho, um exemplo. No dia de trabalho, é dia de trabalho, você não pode faltar. Pode faltar? Quando tu trabalhava lá naquela empresa, tu podia faltar? Se faltasse, era o quê? Descontado. E se faltar por diversas vezes, justa causa, não é assim? Hã? Como é que é? Justa causa. Aí Deus nos concede uma demanda. E infelizmente somos pessoas falhas. Aí eu te faço uma pergunta: você está vivendo o espaço geográfico na verdade ou na inverdade? Por isso que eu falo que a verdade, ela é dolorida e confrontadora. E eu estou pregando a palavra, estou pregando a Bíblia, estou te mostrando aqui. E não adianta a gente querer botar mentira. Aí eu peguei pesado. Aí pastor botou a mentira pelo meio. Inverdade. Oh, inverdade. Como ela é real no nosso meio, meus irmãos. Mas essa ausência de Paulo aqui não é porque ele queria, não, porque ele estava em outra cidade. Em outra cidade. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Porque em casa nós não podemos sermos hipócritas. Em casa, raramente a gente cultua a Deus. Ficamos em frente de televisão, assistindo novela. Ah, é novela bíblica. Vai ler a Bíblia então. Vai ler a Bíblia e ver se tudo que está passando lá é verdade. Porque até o filme e novela é mentira. Você vai encontrar a verdade aqui na palavra. Tem gente que vive casamento de mentira. Uma vida cristocêntrica é mentira. Cuidado, meu irmão, que a mentira vai levar muitas pessoas para o inferno. É despertamento hoje para você e para mim. Vamos nós mais adiante, que o relógio não nos espera. Ponto 4. Na geografia da verdade, depara-se com pessoas que propagam o Deus da justiça verdadeiramente. Deuteronômio 32, versículo 3 e 4. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nome do Deus vivo. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo, reto é. O que é que Deus quer dizer com você, conosco, sobre esses versículos? Ponto 1. Nós vemos aqui o Senhor se apresentando a Moisés.
E Moisés se pronuncia ao povo de Israel. E esse pronunciamento, ele estava dizendo o comportamento do Deus vivo, que ele era e continua sendo. Ele está dizendo aqui que ele é perfeito. Ele está dizendo aqui que ele é justo. Ele está dizendo aqui que ele é verdadeiro. Ele está dizendo aqui que ele não tem injustiça nas ações dele. Ele está dizendo que até a sua justiça, ela é reta. Aí nós dizemos que somos cristãos, só haveremos ter uma vida perfeita, não sei, mas pelo menos devemos procurar viver uma vida digna, que Deus venha se agradar. E os caminhos a qual nós traçamos são justos? Existe justiça? Porque a justiça é o nosso Deus. E a justiça a qual nós dizemos que estamos exercendo, ela é a justiça de Deus ou é a nossa justiça humana? Porque a nossa justiça humana, ela é falha, ela é imperfeita, ela é mentirosa. Eu estou te apresentando aqui, meu amado irmão, esse Deus verdadeiro, esse Deus imutável. E quando ele mandou Jesus para vir para essa terra, foi para que viesse ver uma mutalização na vida do homem. Somos imutáveis? Não, somos mutáveis. Só quem é mutável é Ele. Ele não muda, Ele é imutável. Mas a mutabilidade pertence a mim e a você. Se faz necessário você e eu atentarmos para esta palavra desta noite, a qual Ele está definindo para você e para mim, é melhor nós mudarmos para a verdade do que nós mantermos uma vida de uma mentira. Porque nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Aquele que vive uma vida de inverdade, meu amado irmão, não ouvirá o soar da trombeta do arrebatamento. Até para dar glória falta, né? Porque é pesado. Não é pesado não, meu irmão. Porque isso que aconteceu com Jesus e o que está acontecendo hoje é uma verdade de Deus. Nós temos que viver um sentido que Deus venha ser glorificado em nossas vidas. Ou você não quer ir para o céu? Hã? Quer ir para o céu, meu filho? Tu queres ir para o céu? O senhor quer ir para o céu? O senhor quer ir para o céu, presbítero? Quer ir para o céu, pastor Delmílio? Meu filho quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Meu Deus, aleluia. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Deus está me chamando a atenção, está te chamando a atenção. Eu quero buscar uma igreja verdadeira para morar comigo, para morar no céu, porque eu sou um Deus verdadeiro. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Temos que dar um basta a partir de hoje dessas inverdades em nossas vidas. Até as desculpas a qual nós declaramos em nossas vidas é tido como uma inverdade perante os olhos do Senhor. Aleluia. No dia da prestação de conta, não haverá desculpas, não haverá, meu amado irmão, uma saidinha de brasileiro, não. Perante o justo juiz haverá justiça. Eu acabei de ler aqui, meu irmão, que Ele é o justo juiz. Meu Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Volto a dizer, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não, Timóteo, tu és um militar
distante de Deus, Timóteo. Não te embaraça com essas coisas desta vida. Hoje Deus está dizendo para você e para mim, do campo Cidade Operária, e os que estão conosco pela rede social: igreja minha, não vos embaraceis com este negócio desta vida, porque o mundo é engano. Vamos lá. A verdade ou mentira, que é a mesma coisa. Presta atenção. É um dos piores males do mundo. Ela é sedutora. Aparentemente é uma válvula de escape. Porém muitos têm esta arma do adversário para auto se beneficiar. Detalhe: mentem em não ser mentirosos. Tá? Entendeu? A pessoa ainda mente. Não, eu não sou assim não. Ou seja, ele está mentindo em ser mentiroso. Ele não aceita. Provérbios capítulo 6. Olha o que Deus está dizendo aqui, meus irmãos. Presta atenção. Provérbios 6, 16 ao 19. Todo mundo, mas eu gosto de ler. Provérbios 6, 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que se profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Você viu aqui comportamentos na vida do homem. A mentira está pelo meio, mas ele não vai aceitar que ele é um semeador de contenda, que se apressa para cometer o mal, porque para cometer o bem ele anda bem devagarzinho, às vezes nem vai, porque a carne não deixa, a mentira não deixa. Na geografia da inverdade, depara-se com pessoas que são alvo fácil do sedutor. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha aqui, olha o pronunciamento mentiroso dele, a pergunta mentirosa. Porque o mentiroso é assim, meu irmão. Presta atenção. Eu disse que são alvo fácil do sedutor. Presta atenção. Eu não estou dizendo que Eva já era uma mentirosa. Eu estou falando por a pessoa ser um alvo fácil. Quando ele é alvo fácil do adversário, o diabo coloca coisa na cabeça dele, tece certos pronunciamentos à pessoa dele, como pergunta, alguma coisa para ele, ou até aplicadora, porque ele já é alvo fácil do adversário. E Satanás viu que Eva era um alvo fácil. Espera aí que eu vou pegar ela numa pegadinha, vou pegar ela em uma pegadinha. De toda, foi Deus, assim que Deus disse, para não comer nenhuma árvore. Ela disse: não, espera aí, não foi assim não. Como é que foi, Eva? Como é que foi? Olha, é o seguinte: o que eu não posso comer é dessa árvore bem aqui, mas as demais é para me comer. Mas, tá bom. É assim? Eva, deixa de ser besta, Eva. Tu sabe por que Deus disse isso aí para ti? Não, o que foi? Aí eu parece que eu estou vendo aquela conversa entre Eva e o Gabiru. Como é que é? Rapaz, é porque ele não quer que tu seja igual a ele. É, come, besta. Aí ele vai lá, ela foi lá e comeu. Onde eu quero chegar com isso, meu irmão? O que eu quero te falar na noite deste dia é justamente que o diabo quer que você seja o que ele quer que você seja, ser igualmente a ele, mentiroso. Ele está te apresentando essa fruta de mentira para você se alimentar. E quando ele vê você na vulnerabilidade de
de um espaço geográfico, porque quando você sai do espaço geográfico da verdade, você já passa a viver o espaço geográfico da mentira. Ele não é besta, ele não é cego e nem desentendido, ele é inteligente. Ainda que você esteja na verdade, mas existem as propostas e a flexibilidade, na verdade, a inflexibilidade já é existente no corpo da pessoa, e ele lança a proposta e você cai com facilidade, porque isso, meu querido irmão, infelizmente, já faz parte da célula do homem, já está impregnado. Mas o que vai arrancar essa ação maléfica de dentro de você é a palavra do Senhor. Isso tem que ser arrancado hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deixa, meu irmão, essa célula ter raízes a partir de hoje. E se ela tem, a palavra do Senhor pode arrancar também em nome de Jesus de Nazaré. Assim como é a célula cancerígena, todos nós temos, mas nós não devemos deixar ela florescer, aleluia, porque existe isso dentro de nós. Bendito seja o Cordeiro do Deus vivo. Deus está dizendo para você e para mim que Ele quer tratar hoje este mal que está te fulminando por dentro, aleluia, te deixando ausente do arrebatamento. Pastor, qual é o remédio? O remédio é a palavra do Deus vivo. Te alimente da palavra e ela vai te manter viva e vivo na presença de Deus. Porque enquanto você estiver se alimentando da árvore da vida, tu terá comunhão com Deus e Deus terá comunhão contigo. Na geografia da inverdade, depara-se com pessoas que são ouvintes do pai da mentira. Meu Deus, vamos passar isso aqui, já falei agora há pouco. Vamos passar para o terceiro ponto. Passam a ser adotados pelo pai da mentira. Tu já pensou um negócio desse? Está na Bíblia, está na Bíblia. Quem é o pai da mentira, pastor Delmílio? É o Gabiru, né? Mas você sabia que o Gabiru já adotou um bocado de gente? Eu sou filho de Deus. Como é que é isso? O que a Bíblia diz? Não devemos ser servos de dois senhores, não é isso? Ou servo de Deus, servo do diabo, não é isso que a Bíblia diz? Meu irmão, se eu sou servo de Deus, eu não posso ser adotado pelo diabo. Quem é filho de Deus que levanta a mão? Vamos lá. Na geografia da inverdade, depara-se com pessoas que passam a ser adotadas pelo pai da mentira. Está na Bíblia, vou te provar. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí? Eu não ando com você, mas Deus está te vendo, Deus está me vendo, Deus está nos vendo, e Ele está vendo de fato quem é e quem não é. Uma coisa é eu falar, a outra coisa é Deus falar. É muito fácil eu dizer para presbítero: eu sou pastor nota 10. Mas quem vai dizer que eu sou nota 10 é minha esposa e meu filho, aqui na terra, e Deus. Você não convive comigo 24 horas.
Então é muito fácil eu propagar aqui para você que eu sou filho de Deus. É muito fácil você dizer para mim que você é filho de Deus. E aí? Você pode dizer isso para Deus? Hã? Porque perante os homens eu sou homem de Deus. Ah, eu sou mulher de Deus. Eu sou filho de Deus. E aí? Aqui Jesus está dizendo: vós tendes por pai ao diabo, porque são todos mentirosos. Então, se é pai, porque entenda, eu sou filho de Deus por adoção, por intermédio de Cristo. Entenda, olha a expressão: eu, Wenison, sou filho de Deus por adoção, por intermédio de quem? De Cristo. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, igreja, que não houve morte, é uma adoção direta. Entendeu? Direto. Pelo menos Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós pela verdade. E o diabo que não fez nada por ti, e o diabo que não fez nada por nós, e a pessoa prefere ser filho do diabo. Botemos uma coisa na cabeça: não vale a pena ser filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Vale a pena é você viver uma vida militante no Senhor e viver a verdade, porque Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu por mim e por ti, e hoje estamos nesta noite comemorando a sua morte e ressurreição. Fica de pé em nome de Jesus de Nazaré. Para finalizar, ponto 4, assíduos nas mentiras. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Apocalipse capítulo 15, versículo 22. Capítulo 22, versículo 15, parte C. E qualquer que ama e comete a mentira é assíduo. Não vive-se a mentira. 99,9 é mentira e 1 é duvidosa. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Vamos viver uma vida de verdade diante do Senhor, para que quando Ele vier, nós não ficarmos nessa terra, porque os mentirosos vão ficar. Quer prova disso? Apocalipse capítulo 22, versículo 15 completo. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer aquele que ama e comete a mentira. Esses não herdarão o reino dos céus. Eu quero orar pela tua vida, onde nós oramos pelo pão. Se você quer oração, vem aqui na frente em nome de Jesus. Só quem quer viver na verdade a partir de agora, na verdade, quem quiser permanecer. Aí é esse o negócio que a pessoa, não, se eu for lá, pastor, eu estou na mentira. Meu irmão, até eu vou para frente se brincar, porque eu tenho coragem. É difícil, né? Então fica aí mesmo, orar pela tua vida, né? Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Foi o que eu falei um dia desse lá no batismo. Olha para cá. Eu falei lá no batismo, porque tem aquelas perguntas: tu promete? Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Aí depois